Portaria 11.956/2019, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamenta a transação tributária prevista na MP 899/2019. A MP 899, cujos comentários recomendamos leitura, veio substituir os parcelamentos tributários pela transação tributária e encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, não tendo sido ainda convertida em lei, em cujo ato de conversão poderá ser modificada ou, em sua votação, até mesmo integralmente rejeitada. Apesar disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, regulamentou sua aplicação em 29/11/2019 por meio da Portaria PGFN 11.956. Dado que a transação terá aplicação permanente e não mais temporária como ocorria com os parcelamentos, substituindo-os, imperativo que todos os contribuintes e profissionais com atividades afins conheçam seu teor. Importante destacar que a MP 899 previa a transação sob responsabilidade da RFB, ou Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral Federal ou da Procuradoria-Geral da União. Aqui, vamos tratar apenas da regulamentação das transações sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos de dívidas ativas inscritas na União. Como será visto a seguir, a Portaria PGFN 11.956, com a transação, direciona seu foco para o contribuinte que não cometeu fraudes, perseguindo o objetivo de preservar a empresa, empregos, estimular atividades econômicas e garantir a arrecadação para o Tesouro. São 3 modalidades de transação: A. Adesão. B. Proposta individual do contribuinte. C. Proposta individual da PGFN. Passíveis de transacionar são os débitos inscritos na dívida ativa, especialmente os irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Não entra nesse rol os débitos do Fundo de Garantia, Simples Nacional, multas qualificadas e multas criminais. Também não são transacionáveis os débitos nas situações em que inexistente capacidade de pagamento do contribuinte ou quando identificados indícios de divergências nas informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais. O grau de recuperação do débito é determinado segundo análises que medem dívidas de difícil recuperação ou irrecuperáveis, assim determinadas quando a situação econômica do contribuinte não gera capacidade suficiente para o pagamento integral de suas dívidas no prazo de 5 anos, o que é aferido a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais, apuradas segundo critérios que incluem o cruzamento de informações disponíveis internamente na administração pública. O devedor terá conhecimento de sua capacidade de pagamento e poderá apresentar pedido de revisão caso discorde das conclusões da PGFN. São considerados irrecuperáveis débitos inscritos a há mais de 15 anos sem garantias ou cuja exigibilidade esteja suspensa. B. Suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos. C. De titularidade de devedores falidos sob repercussão judicial ou extrajudicial. D. Em liquidação judicial. E. Sob intervenção ou liquidação extrajudicial. F. De PJs em cujo CNPJ conste baixado, inapto, suspenso. G. De PFs falecidas. H. Execução fiscal arquivada há mais de 3 anos por não ter sido encontrado o devedor ou encontrados bens a penhorar. Os benefícios oferecidos pela PGFN são a. Desconto de até 50% sobre o total da dívida ou até 70% nos casos de MEI, ME, EPP em recuperação judicial. B. Parcelamento em até 84 meses ou até 100 meses nos casos de MEI, ME, EPP em recuperação judicial. C. Carência de 180 dias para início do pagamento no caso de empresas em recuperação judicial. D. Flexibilização de garantias nos casos envolvendo prestação de garantias, penhora, alienação de bens. E.
Possibilidade de amortização ou liquidação da dívida com precatórios federais próprios ou de terceiros. Para a utilização dos precatórios, o contribuinte deverá ter formalizado a transação por adesão ou por proposta individual sua, pagando a entrada mínima nos casos em que isso for exigido como condição para transacionar. B. Oferecer à União, por escritura pública lavrada no registro de títulos e documentos, o direito de crédito dele sobre os precatórios. C. Apresentar cópia da petição protocolada no processo judicial originário do precatório, informando sua cessão à União e requerendo que os valores correspondentes ao precatório, quando pagos, sejam disponibilizados diretamente à União. D. Apresentar certidão de objeto e pé do processo originário, atestando não ter havido cessão desse crédito a terceiros e, no caso de cessão de precatórios, adquiridos pelo contribuinte de terceiros, atestando ser o devedor o único beneficiário. Enquanto o débito transacionado estiver sendo cumprido, a cobrança da dívida ativa fica suspensa. O contribuinte é excluído do CADIM, volta a obter certidão de regularidade fiscal, protestos extrajudiciais são cancelados, processo de execução fiscal é suspenso. O contribuinte deverá a. Prestar informações sobre seus bens ou receitas, b. Agir com boa-fé, não utilizando a transação para prejudicar seus concorrentes, c. Reconhecer definitivamente os débitos transacionados, d. Recolher regularmente o fundo de garantia e. Regularizar no prazo de 90 dias os débitos que vierem a ser inscritos na dívida ativa ou se tornarem exigíveis após o acordo de transação. Rescinde a transação a. Descumprimento do que tiver sido pactuado, b. Comprovação de fraude, inclusive fraude à execução, decretação de falência, e nesse caso a cobrança será retomada na integralidade da dívida, a PGFN estará autorizada a requerer falência do contribuinte, o qual estará impedido de requerer nova transação pelo prazo de 2 anos. O contribuinte poderá impugnar no prazo de 30 dias a rescisão da transação, já que será notificado previamente sobre a ocorrência de alguma das hipóteses que autorizam a rescisão e disporá do mesmo prazo para regularizar a pendência. Da decisão sobre a impugnação, caberá recurso no prazo de 10 dias. Veja mais sobre esse tema em quadro sinótico produzido e disponível em nosso blog. Os títulos constantes desse quadro são princípios aplicáveis à transação, objetivos da transação, modalidades de transação, obrigações do contribuinte, obrigações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exigências para a transação, concessões oferecidas pela PGFN ao contribuinte, efeitos da transação, vedações, débitos incluíveis na transação, limitações, parâmetros da Procuradoria na admissão ou negativa da transação, transação por adesão, transação individual proposta pela PGFN, transação individual proposta pelo contribuinte, transações individuais propostas pela PGFN ou pelo contribuinte, transação individual com devedores em processo de recuperação judicial, termo de transação individual e competência para assinatura, rescisão da transação e impugnação à rescisão, utilização de precatórios para amortização ou liquidação do saldo devedor, pedido de revisão da capacidade de pagamento e situações impeditivas da transação, disposições sobre responsabilização dos procuradores que participarem da transação e, por fim, alterações na portaria PGFN 742 de 2018. Indicamos como matéria correlacionada a ser lida o tema Parcelamento Tributário, Transação MP 899 de 2019, MP do Contribuinte Legal. Estamos sempre à disposição para ajudá-lo nos esclarecimentos de suas dúvidas e para conduzirmos as medidas necessárias, cabíveis. Muito obrigado e até uma próxima.